Vítimas não aparecem sem agressores. Agressores não existem sem vítimas. Esse tema de vítima e agressor, ele é um tema muito comum. E se a gente não ficar atento, a gente acaba entrando numa dessas dinâmicas. E não se engane, tanto vítima quanto agressor estão ali em algum tipo de sofrimento. Às vezes, a gente se vê se identificando ali com aquele agressor, mas não é porque sejamos inteiramente maus, mas também por uma estratégia ali de autopreservação. Mas será que isso é saudável a longo prazo? Essa e outras questões a Verena Cache vai trazer no livro Abandonar o Papel de Vítima, Viva Sua Própria Vida. E a gente está tratando desse livro lá na Aliança de Mulheres, a antiga Tribo de Mulheres, que é um grupo terapêutico online, gratuito, para mulheres e pessoas que se identificam com o gênero feminino. Bom, lá no formato de Clube do Livro, mensalmente a gente vai discutir esses temas, né? E é um espaço muito acolhedor, né? Onde há muita troca. Então, estou trazendo agora, né, nesse formato de videozinho, para a gente deixar aqui compilado e para a gente poder, né, revisitar eventualmente esses conteúdos, porque é um livro, não se enganem, é um livro pequeno, né, tem 149 páginas, mas ele é poderoso, né? A Verena Cache, que é uma escritora da abordagem analítica, da psicologia analítica, ela versa muito sobre essas temáticas de medo, da dor, do sofrimento, né? E ela vai trazer vários insights com exercícios também sobre autoconscientização. Então, vamos lá? Vem com a gente. Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui um apanhado geral, tá? Para deixar organizadinho, para que a gente possa revisitar, né? Nesse primeiro capítulo do livro, que nós fizemos agora em junho, aliás, nós temos um cupom de desconto, tá? Lá na Livraria Vozes, é só colocar lá, Tribo 20, e você consegue 20% de desconto nesse e nos outros livros da editora Vozes. Olha que legal, muito bom, né? Então, vamos lá. Nesse primeiro capítulo, nós vamos revisitar um conhecido nosso. Para quem não sabe, né, nos 2 anos passados, a Tribo de Mulheres se dedicou, né, ao livro da Clarissa Pinkola Estés, né, Mulheres que Correm com os Lobos, e foi de um aprendizado enorme, né? E coincidentemente, começamos também com Barba Azul, que é um dos primeiros capítulos. A Clarissa também fala sobre predador natural da psique. E aqui, a Verena, ela vai trazer isso, né, o Barba Azul, como essa dinâmica mesmo, né, de perda dessa coesão, né, desses aspectos femininos, como a intuição, que faz com que ela se deixe ali deslumbrar por aquela riqueza toda do Barba Azul e ingenuamente caia na lábia dele. Já conhece a história do Barba Azul? Não? Beleza, vou fazer uma versão aqui rapidinha. O Barba Azul, ele era um homem muito rico, mas ele tinha ali uma história meio que soturna. Ele era muito famoso pela riqueza, obviamente, mas também porque as mulheres desapareciam. Ninguém sabia o paradeiro das esposas. Aí foi lá e foi cortejar mais uma moça. Tinha uma família lá que tinha 3 moças. Ele pediu permissão para a mãe, obviamente, né, um homem de título, com dinheiro, com um grande castelo, né? Permitiu ali, né? Só que das 3 filhas, só a mais nova, que apesar de achar a barba dele muito azul, ficou ali, né? E falou, poxa,
Ele trouxe a gente para passear, fez um piquenique, trouxe atrações, outorgou títulos, né? Fez e aconteceu. Foram dias e dias com muita festa, muita alegria, muita bebida. Enfim, aquilo tudo mexeu na cabeça da nossa protagonista, né? Da irmã mais nova. De modo que ela acabou se deixando deslumbrar por aquilo tudo e aceitou casar-se com Barba Azul. Aí casou, fez a festa, foram dias de festas. Depois ele foi lá viajar e deixou as chaves do castelo na mão lá da sua esposa, com várias recomendações, isso, aquilo, outro, né? De modo que ela pudesse fazer o que quisesse no castelo, que estava tudo bem. Só não fosse no último quartinho, na última câmara, porque era proibido. Era uma zona proibida para ela. Ela podia fazer tudo, menos aquilo. Quando ele virou as costas, o que ela fez? Exatamente, ela foi lá, né? Quase que se estabacou lá, tudo, quase que quebrou o pescoço na correria, as irmãs lá naquele frisson, querendo conhecer todo o castelo, todos os cômodos, todas as dispensas de ouro, de prata, de mantimentos, enfim. Acabou que a pequena chavinha que dava para aquele quarto, né? Quando ela foi lá e abriu, ela não conseguia enxergar no começo, até que os olhos dela começaram, né, a se acostumar. E ela ficou muito assustada, porque tinham vários cadáveres, né? E ela ficou assustada com aquilo, fechou logo, saíram correndo. Só que a chavinha não parava de sangrar. E ela tentava de tudo para estancar aquele sangue. Aí ela pegou, o vestido dela ficou todo ensanguentado, ela pegou, guardou a chavinha lá, mas quando o marido voltou e pediu a chave, é claro que ele sabia, né, que ela tinha mexido. E já decretou ali a morte dela, que nem as outras esposas, porque o desobedeceram. Aí nisso ela vai tentando ali, né, ganhar tempo, né, e foi lá chamar os irmãos. Vocês viram que esses irmãos só apareceram agora? Né? Aí tá, chama os irmãos, convocou as irmãs lá pra, vamos lá, me ajuda aí, chama os nossos irmãos, ele tá querendo me matar. Aí as irmãs estavam lá fazendo esse papel e ela tentando ganhar tempo, pedindo, me dá um tempo para rezar, para eu pedir, peça perdão a Deus mesmo, não sei o quê. Enfim, conversa vai, conversa vem, ela ali rezando para que os irmãos chegassem. Num dado momento, lá nos 45 do segundo tempo, os irmãos chegam, né? Chegando lá com o pé na porta e tudo, e degola ele cai para lá e pronto. Salva, né, pelos irmãos, né, e pela ajuda também ali das irmãs, ela ficou viúva e usou o dinheiro para dar um dote para as irmãs, para se casarem com o moço que ela gostava. Outorgou títulos para os irmãos, né? Que era um dragão e um mosqueteiro, né? E deu certo, né? E conseguiu refazer a sua vida. Uma coisa interessante é que ela era vítima, mas ela deixou de ser vítima quando tomou essa atitude. Mas antes ela precisou saber que era vítima, né? Então, assim, até então ele era um homem rico, só. Mas ela não sabia do que estava acontecendo ali por trás. Bom, a Verena, ela usa, né, os contos de fadas em vários pontos, né? Não só contos de fadas, mas também os mitos, né? E isso é uma característica muito forte da psicologia analítica, né? Então, assim, a gente bebe muito dessas fontes. Os contos de fadas, muito semelhante aos sonhos, né? Eles contêm uma linguagem própria, eles contêm uma dinâmica própria. E quando a gente vai amplificar esses conteúdos, é muito interessante que a gente analise o número de personagens antes e depois. Então vejam, eu falei dos irmãos antes, na hora que ela estava sendo cortejada? Não, por quê? Cadê esses irmãos? O que esses irmãos estavam representando?
se a gente pensar, né, se a gente analisar o conto com cada personagem sendo um aspecto da psique de uma pessoa, né, esses irmãos seriam esse aspecto masculino, né, que estava ali, inexistente, né, pouco usado, tá. E esses aspectos femininos da mãe, das irmãs, estavam ali pouco aparentes. As irmãs até deram a dica, né, do tipo, ah, não, essa barba dele é muito azul, não tá me cheirando coisa boa. Mas a própria mãe, que deveria ter o quê? A mãe é o quê? Mais velha, deveria ser o quê? Uma mãe protetora. Ela também não dispunha desses requisitos de proteção. Então estava uma função ali falha dessa mãe de proteção. Tá. E a mais nova? A mais nova é o quê? Tem menos idade, menos experiência e tem ali aquela coisa da ingenuidade. Muito característica da idade. Aí, foi presa fácil, né? Então, assim, se deixou iludir, né? Essas coisas de dias de festas, né? É tudo para quê? Para entorpecer aqueles sentidos, para confundir, né? O que a gente fica quando a gente bebe ou quando usa-se drogas, né? A gente fica entorpecido, a gente fica com os nossos sentidos confusos, né? Exato. Então, o Barba Azul se valeu de tudo isso, né? Dessas firulas todas para conseguir o intento dele, né? Aí, num dado momento, os irmãos surgem, né? Então, assim, aquele ânimos, que é esse aspecto masculino dentro da psique feminina, né? Aparece através da violência, né? Porque teve um embate ali, né? Então, assim, ele teve que vir, né? E destruir essa coisa, né? Esse algoz, né? Que estava querendo dar cabo da vida da nossa protagonista, né? Que nem nome tem. Enfim, o que este conto, né, tem a nos lembrar? E outro adendo aqui, a importância dos contos de fadas. Tem uma onda muito grande de, vamos deixar o lobo. O lobo não é tão mal assim. Gente, deixa os contos de fadas, contem os contos de fadas como o lobo sendo mal mesmo, ai. Qual que é o problema? É preciso que no imaginário das crianças comece-se a fazer, né, essa distinção, né? No começo as coisas são bastante ali, né, categóricas, né? Então, assim, é preciso que haja isso, não tem problema, né? Quando a gente vai crescendo, obviamente, a gente vai vendo as nuances, né? Que o lobo é mau, mas ele também tem ali os motivos e tal, né? Então, assim, a gente vai entendendo, né? Mas no começo, os contos de fadas, eles eram para chocar mesmo. Os contos de fadas não eram para crianças, eles eram as histórias que se falavam oralmente, numa tradição oral, né? Ao redor da fogueira, com o intuito de não só divertir, entreter, mas também de ensinar sabedoria às pessoas, né? Então, assim, tem uma estudiosa que a Verena traz, que fala, né, sobre como que em várias culturas aparecem vários barbas azuis, né? Tem a versão italiana, tem a versão sueca, que mais? Cadê? Esqueci o nome dela. E isso é importante, e isso é inclusive interessante, porque é uma temática que é comum em várias culturas, né? Assim como os temas mitológicos, né? Assim como os temas religiosos, né? Tudo tem ali uma matriz arquetípica que fala sobre. Bom, o que é interessante, né? E por que ela começou justamente com o Barba Azul, né? Esse personagem, né? Ele serve tanto para ilustrar, quanto também como lembrete sobre essa dinâmica vítima-agressor,
O Barba Azul, ele estava certo de que ele ia continuar nessa dinâmica de: ah, me desobedeceu? Descobriu o meu segredo? Vou te eliminar. Mas não foi bem assim com a nossa irmã mais nova, que ela conseguiu virar um jogo saindo desse papel de vítima e convocando ali as forças que ela precisava, né? Que no caso foi chamar esses irmãos, né? Então assim, ela foi e tomou atitude, mas ela primeiro precisou ter o quê? Uma autoconsciência. E através do quê? De enxergar aquela realidade. Não tem como a gente não ver mais aqueles cadáveres naquele quarto. Inclusive a Verena faz uma crítica, né, num contexto maior, sobre esse sistema que é tão baseado em poder, né, em riqueza e prestígio, que sempre tem algum cadáver ali escondido, né? Então assim, e coincidentemente todos os cadáveres eram ali mulheres, né, que são vítimas desse sistema. Nós vivemos ainda, né, numa realidade em que mulheres ainda sofrem através de políticas de religião. Então assim, nós fazemos parte de um sistema que não é muito legal com as mulheres. Tá, tem uma série, acho que a maioria já conhece, que é o Mad Men. E essa série, ela retrata muito sobre essa expansão, né, desse universo feminino, né, o começo ali. Então assim, tem a personagem da Peggy, que ela é super, né, se veste toda recatada, mas tem ideias muito boas. E para entrar naquele mundo da publicidade, que era muito masculino, ela precisou ali se adaptar. De outro lado, tinha a Joan, que era voluptuosa, bonitona, mas não era levada a sério, né? E tinha a Betty Draper, que era esposa do Don Draper. Ela fazia o papel da recatada e do lar, né? Essas três mulheres, elas precisaram se adaptar a esse mundo, né? Esse mundo muito masculinizado. E elas se tiveram ali por vítimas em várias situações. A Peggy, principalmente, teve que se adaptar, né, a esse mundo masculino. E quando a gente pensa nessa coisa da adaptação, a adaptação, ela convoca o quê? Muito dessa autopreservação. Às vezes, quando em grupo, nesse contexto grupal, a gente faz ou a gente fala coisas para que a gente passe despercebido ali, né? Muitas pessoas que já passaram por bullying na vida, né, já se viram em alguma situação em que falaram assim: ah, eu vou ter que fazer porque senão eu também vou ser vítima. Então assim, isso é uma identificação com a posição de agressor. Isso dá uma falsa sensação de poder, mas não é. O que a gente precisa se atentar em dinâmicas como essa é de fato como que a gente está processando isso tudo. Como que a gente está ali processando isso tudo. Tudo tem um preço, né? Se a gente acaba, né, e a Verena dá um exemplo desses, né, do tipo, se você está no meio de um grupo de homens e você é a única mulher ali, ouve: ah, que bom que você está aqui. Normalmente é tão difícil, né, lidar com mulheres, né? Se você acata, você vai estar passando pano para o que eles estão falando. Se você não fala nada, você vai estar sendo conivente. Então assim, é um mato sem cachorro, né? Como sair dessa situação, né? Como ter, né, esse lampejo ali de autoconsciência para que a gente não acabe entrando numa dinâmica que a gente não quer sustentar. É isso o que a Verena traz nesse livro. Ela convoca
através, primeiro, da autoconscientização, da autoobservação, para que a gente esteja atento ao que se passa dentro da gente, para que a gente não acabe entrando em dinâmicas que não fazem sentido para a gente. Esse, né, é a grande questão. No capítulo seguinte, a gente vai se ver às tantas com a raiva, com essas fantasias de raiva, porque quando a gente está ali, nesse momento de raiva, a gente passa na nossa cabeça várias coisas, né? E isso demonstra como que a gente é, a nossa tipologia. Mas, para que a gente tenha poder sobre as nossas atitudes, a gente primeiro precisa saber como que a gente funciona, né? Então, assim, um dos exercícios que ela vai propor no capítulo seguinte é como que você fica em uma situação em que você passa por uma raiva, né? Então, assim, você adquire mais o papel de vítima ou você revida ali mais numa posição mais agressiva, mais destrutiva? Esse conhecimento é ouro pra gente, tá bom? Bom, então é isso, gente. É um livro incrível. Eu recomendo enormemente a leitura, tanto é, né, que foi uma das escolhas lá para a Aliança de Mulheres, né, esse despertar, né, o componente feminino, né, na psique, né, ele é dotado de muita intuição, de muita sabedoria, né, ao passo que na psique masculina é muito preconizado que o intelecto, né, a sapiência, né, então assim, as psiques elas funcionam de forma diferente, sim, não tem nada de mal nisso, pelo contrário, a gente precisa mais integrar essas mudanças, porque só assim a gente vai ter uma vivência múltipla, rica e de fato colaborativa, harmoniosa, tá bom? Falamos aí, né, sobre a soberba desse agressor, né, porque essa foi a derrocada do Barba Azul, né, se achar demais e confiar que ele ia poder fazer e acontecer, né, mas a nossa heroína não, né. É isso, gente. Bom, agora em julho nós nos encontraremos no dia 27, tá, às 9 horas da noite. E vai ser muito legal. A gente vai fazer alguns exercícios, já está rolando lá no nosso grupo do WhatsApp. Alguns exercícios em que a gente vai se observar em situações de raiva. Eu até compartilhei uma coisa que passou comigo essa semana, né? Eu estava na fila da verdura para pesar e uma senhora, notadamente, entrou no meu espaço ali pessoal, né? Chegando muito perto de mim ali, né? Lancei-lhe um olhar, né, de modo que ela percebeu que estava sendo inadequada, né, e se afastou um pouquinho, né. Ou seja, quando eu fiz isso, quando eu olhei para ela, eu ali já lancei que ela tinha invadido um limite. O limite é algo extremamente importante para relações saudáveis. Algumas pessoas não têm muito, né? E acabam invadindo o do outro, ou inadvertidamente, ou intencionalmente. Então, por isso que a gente precisa saber os nossos limites, né? Para que ninguém os ultrapasse. Então, fica aí, né? E a consequência que a Verena traz aqui, né, para que a gente se torne, né, para que a gente se torne uma vítima, né, isso vem de consequência da gente trair os nossos próprios sentimentos, da gente trair os nossos próprios instintos, da gente crer que o outro sabe melhor, que o do outro é melhor, né, o que nesse título, nessa riqueza, fez com que eu achasse que preciso, né, ter para ser melhor. Muitos casamentos, muitas sociedades se fazem
né, com a união de mais de uma pessoa para um tal intento, né? E quando você se associa a alguém, você compartilha ali daquele poder, né? Por isso que as marcas, elas têm tanto peso, né? Quando você compra um iPhone, você passa, né, a fazer parte da tribo das pessoas que têm iPhone. Se é melhor ou se é pior, não sei. Mas a pessoa fica ali como que pertencente ali a algo. Ela cresce, né, de uma forma diferenciada, né? Então, isso agrega o que? Status àquela pessoa. Sociedades, casamentos, né, como eu disse, tem também esse poder de agregar poder, né, através da identificação, desse pareamento. Foi isso que a nossa heroína aqui quis fazer, né, ao querer ao ficar rica, né, casando-se com o Barba Azul, mas isso teve um custo muito maior do que ela pensava. Ainda bem que ela conseguiu se safar, né? Bom, nos veremos então em julho, tá? Com o capítulo Agressão e Raiva, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Me deem um feedback aqui para melhorar. Ó, até comprei microfoninho para tentar melhorar o áudio aqui para vocês, porque a acústica aqui, eu tô no meu consultório. A acústica aqui não é das melhores, né? Então, assim, tem uma janela, então, assim, tem muito ruído. Vou tentar trazer um conteúdo legal para a gente poder revisitar, mas também com uma qualidade boa, tá bom? Tô tentando fazer o meu melhor para vocês. Fiquem bem, tudo de bom. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.